Estou iniciando a gravação da nossa aula. A aula vai estar disponível para vocês logo depois que eu finalizar aqui com vocês. Eu já vou postar no YouTube, tá bom? Então podem ficar descansados. E vamos finalizar hoje o período regencial, certo? Bom, pessoal, o período regencial, conforme eu já falei para vocês, ele foi marcado de 1831 a 1840, o período em que Dom Pedro era menor de idade, né? Tudo bem que ele assumiu o trono ainda com 16 anos, ainda sendo considerado menor, mas foi através de um golpe, né? O golpe da maioridade. E durante todo esse período, o Brasil ficou na mão de uma regência. Uma regência que ela foi uma regência quádrupla, né? A regência trina provisória, regência trina permanente e as duas regências que a gente vai falar na aula de hoje. A regência do padre Diogo Antônio Feijó, certo? E a regência de Araújo de Lima, certo? Então, nós temos aqui essa questão das regências, certo? Legal. Posso começar nossa aula, então? Maravilha. Quem falou comigo? Grande Clara, tudo bem, minha querida? Graças a Deus. Gente, é muito legal quando vocês abrem o microfone, quando vocês falam comigo. A gente mata um pouco da saudade que tem de vocês, é como o Suede falou. Nós temos ótimas turmas no Oxigênios. Essa semana eu encontrei com uma pessoa aqui de Maringá. Na verdade, a pessoa mora em Santa Fé. Eu não sei quem é essa pessoa, né? Porque ela era uma cliente da loja que eu estava. E essa pessoa estava falando que existe uma educação muito bacana no Oxigênios, né? Porque eu percebi que essa mulher era mãe de um aluno ali do infantil, uns 4, 5 anos de idade. Porque a criança já estava lendo tudo, né? E é uma época que a criança está começando a aprender a ler em outras escolas. E aí eu vejo como a nossa escola tem alunos fantásticos, do qual vocês se encaixam também, né? Hoje é um dia de estudante, né? Como o Suede falou, eu queria parabenizá-los. E é um dia muito especial tá podendo dar aula para vocês, lecionar para vocês e levar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. A gente faz isso com muito amor. Vamos lá então, pessoal, sem muita conversa, porque senão a gente vai perder tempo. Em 1835, então, em 1835, o padre Diogo Antônio Feijó foi eleito regente uno em uma votação bastante apertada, certo? Legal. O que isso significa, pessoal? Isso demonstra que, por ter uma votação apertada, não havia unanimidade. Ou seja, ele sofreria, pessoal, uma grande oposição em seu governo. O Feijó, ele assume, né? Sendo ele o criador do Código o Código Criminal, né, que a gente discutiu, sendo ele o criador da Guarda, né, do Código de Processo Criminal, da Guarda Nacional. Então, tudo isso trouxe ele para essa realidade do Brasil. Vamos lembrar que, logo após a sua eleição, houveram e eclodiram diversas revoltas e rebeliões por todo o território nacional. Vamos lembrar, pessoal, que foram aquelas revoltas regenciais que eu interrompi, né? Uma sequência linear para vocês, para mostrar todas as revoltas regenciais, para depois agora voltar no conteúdo.
certo? Legal, então nós tivemos tudo isso no governo do Diogo Feijó, certo? Algumas dessas rebeliões, né, elas queriam mais autonomia, outras queriam se separar, outras queriam uma república, conforme vocês já viram tudo isso. Eu não vou entrar nessa questão de novo. O Feijó, pessoal, ele ficou numa situação bastante difícil, certo? Ele ficou numa situação bastante difícil. Por quê? Deixa eu só localizar aqui uma data. Tá, já achei. Olha o que o Feijó fez. Tentando controlar as revoltas, Feijó promovia concessões às províncias, ou seja, ele dava maior liberdade, sendo visto pelos seus opositores como fraco e desorganizado. Então, olha a situação difícil que o Diogo Feijó acabou vivendo. Sem apoio político, acabou por renunciar em 1837 o cargo. Por quê? Porque ele não tinha apoio, pessoal, dos políticos. Ele foi tratado como desorganizado. Ele não estava conseguindo manter o governo central, certo? Sobre o governo do Feijó, ficou alguma dúvida? Maravilha. Com isso, pessoal, em 1837, deixa eu abrir o chat rapidinho para ver como estão as coisas. Aparentemente aqui está tudo certo. Em 1837, Araújo de Lima foi eleito regente. Ele assumiu a partir de 37, né, 38, dando seguimento ao governo. Neste momento, o governo regencial inaugurou um novo momento, chamado de regressista. Por que regressista, pessoal? Porque durante o governo do Feijó, nós tínhamos uma tendência mais liberal, certo? Lembra que eu falei para vocês isso? Nós tínhamos uma tendência mais liberal. Agora, nós temos uma tendência um pouquinho diferente. Olha que interessante. Este período chamado de regressista, em sua maioria, foi composto pelo fortalecimento do poder real, aliás, poder real não, desculpe, do poder central e das elites fundiárias. Aqueles coronéis, lembra que nós visualizamos os que controlavam a Guarda Nacional? Exatamente essa questão para nós. Isso é muito, muito, muito importante, certo? Como o governo nesse momento, pessoal, ele era muito liberal e o Araújo de Lima estava se aproximando das elites fundiárias, ele tinha que retroceder, ele tinha que manter um governo mais das elites, né? E como ele conseguiu fazer isso? No ano de 1840, é promulgado a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834.
Isso seria, pessoal, mais ou menos como se fosse uma nova lei criada em cima da Constituição, certo? Por quê? Na prática, a lei de interpretação do ato adicional visava anular os efeitos liberais do ato de 34, ou seja, eles queriam promover, pessoal, uma relação totalmente retroativa, certo? E isso faz surgir uma grave crise política, tanto entre liberais quanto conservadores. Esses dois grupos políticos começaram a entrar em embate agora, porque uns queriam uma coisa mais liberal, outros queriam uma coisa mais conservadora, certo? Tentando controlar a crise, os liberais propuseram antecipar a maioridade de Dom Pedro II, certo? Por que, professor, antecipar a maioridade? Porque daí não ficaria liberal no poder, não ficaria conservador no poder, e o imperador iria assumir e concentrar todo o poder nas suas mãos. Isso iria diminuir essas revoltas. Em abril, deixa eu arrumar aqui, em abril de 1840, é criado o Clube da Maioridade, que defendia, né, pessoal, conforme eu falo para vocês, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Até aqui vocês podem conversar comigo, pintou alguma dúvida? Maravilha. Olha lá, logo após um requerimento, se fez ali o clube da maioridade. Logo após o requerimento assinado por senadores e deputados, fora pedido que o imperador viesse a tomar o trono. Não se enganem, pessoal. Esse pedido, ele era das elites. Esse clube da maioridade, ele era, olha lá, tudo isto era organizado pelos conservadores. E qual foi o resultado disso, professor? O resultado é exatamente aquilo que vocês já sabem. Em julho de 1840, no dia 24 de julho, né, neste caso, é dado o golpe da maioridade, onde Dom Pedro II é empossado como imperador com sua maioridade reduzida de 18 para 14 anos. Ou seja, ele tinha 14 para 15 anos quando Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II, assume o trono como imperador. Está certo?
Até aqui os senhores têm alguma dúvida? Professor, dá um tempo para copiar? Dou. A partir de agora vocês têm todo o tempo para copiar. Então encerro por aqui a parte de teoria, tá bom? Deixa eu arrumar aqui, Pedro, para vocês poderem copiar. Tá certo aí, Pedro? Filé. Pessoal, enquanto isso, eu vou postar na trilha do conhecimento a atividade que eu quero para hoje, tá bom? Eu vou colocá-la no chat também. Eu quero a página 430, parte Maxi Desafio, exercícios 1, 2 e 3, do qual vocês vão ter que tirar a foto e postar na trilha do conhecimento para mim. Pro, tem até quando para postar? Tem até quinta-feira de manhã. Ela seria uma atividade para começar em aula e terminar em casa. Como vocês estão em casa, entenderam, né? Estou aberto às dúvidas aqui. Já estamos então abertos para as dúvidas. Pois não. Com quem eu falo, Caísa? Já vou postar, eu já vou começar a mandar isso aqui para o YouTube. Neste momento, pessoal, estou interrompendo a nossa gravação.